Boa noite, pessoal. No último vídeo eu comentei com vocês que eu peguei esses dados, né, de uso e ocupação do solo. Cada pasta dessa tem 202 arquivos vetoriais, referente a 202 unidades de conservação e para um ano. Ou seja, aqui eu tenho os dados para 85, para 86, 87 e assim sucessivamente até 2018. O que eu mostrei no último vídeo? Que eu fiz o processo de merge de todos esses arquivos vetoriais e gerei um só, que está nessa pasta aqui, ó, nesse caso. Aí eu tenho um dado para o ano de 85, certo? Só que acontece, nessa nova lógica de trabalho que eu estou fazendo, eu já tenho no meu banco de dados uma camada que traz as informações das unidades de conservação, certo? Lembrando que é essa camada aqui, ó. Ou seja, essa camada, essa tabela me traz um identificador da unidade de conservação. Lembrando que esse identificador eu criei, não veio do dado do Senuc, nada disso, fui eu que criei para esse projeto específico. E atrelado a esse identificador da unidade de conservação, ele traz todas as outras informações, que é o nome da unidade de conservação, a área que eu calculei, categoria, grupo, etc. Ou seja, estes atributos aqui que eu tenho já no meu banco, e eu consigo vincular através desse código pelo seguinte: se eu pego esse dado aqui, ó, que é o merge, que eu mostrei como executar no último vídeo, ele também tem a coluna de IDUCS. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, IDUCS. E essa coluna aqui, pessoal, ela, ela refere, ela referencia exatamente a mesma unidade de conservação que está no meu banco de dados. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, se eu pego essa tabela aqui, deixa eu procurar um IDUCS aqui aleatório. Tá? Deixa eu pegar 14. Ó. O IDUCS 14 é o Parque Estadual do Tainhas, correto? Se eu vir aqui e procurar o IDUCS 14, cadê aqui? Espera aí que tá bem lento a ordenação aqui, porque tem muitas feições, certo? Então deixa eu procurar o 14 aqui, ó. 14, 14, aqui, ó. Parque Estadual do Tainhas. Ou seja, esse IDUCS é o mesmo dessa coluna IDUCS. O porquê disso? Porque durante todo o processamento que eu fiz, eu sempre fui tomando cuidado para manter essa coluna de UCS como referência entre todos os meus dados, ou seja, para eu conseguir atrelar as informações a uma unidade de conservação específica, eu sempre respeitei essa coluna de UCS. Ou seja, deixa eu pegar um outro aqui para mostrar, ó, 75. Se eu vir aqui, 75 é, cadê aqui, aqui, ó. Área de proteção ambiental estadual da Serra da Esperança. Área de proteção ambiental estadual da Serra da Esperança. Ou seja, a forma como eu trabalhei não tem o risco de eu ter uma IDUCS trocada, porque eu sempre mantive o padrão. Então o que acontece? Como eu já tenho essas informações aqui, ó, nome, área e demais informações aqui já estão no meu banco e eu consigo fazer um vínculo entre as classes de uso e ocupação do solo aqui e as informações da unidade de conservação através dessa coluna, eu consigo fazer esse link. Eu não preciso ter nesse dado aqui, pessoal, todos aqueles outros campos adicionais. Ou seja, nome, ano, qualidade, todas essas colunas eu não preciso ter nesse meu dado. A única coisa que eu preciso ter é classe, que é a classe de uso e ocupação do solo segundo o mapiomas, é o que vai me auxiliar a definir o que é vegetação, o que é agricultura, o que é pastagem, etc., segundo as classes do mapiomas, e essa coluna IDUCS. É a única coisa que eu preciso manter no meu dado, correto? Esse FD, pessoal, sempre vai existir no formato de package, então isso aqui eu não vou conseguir eliminar. Apenas quando eu subir no banco de dados, correto? Então, qual que é o próximo passo, pessoal? Lembrando que no vídeo anterior eu mostrei como gerar esses arquivos mesclados aqui, ó.
Esses arquivos que são resultado do merge entre todos os dados de uso e ocupação para cada ano. Ou seja, o ano de 85, essa pasta gerou um arquivo aqui. Essa outra pasta, todas as camadas vetoriais que tem dentro para o ano de 86, geraram esse arquivo aqui. Isso eu não mostrei, eu mostrei só para 85. Mas em off eu fiz para 86, 87, assim sucessivamente. Qual que é a ideia agora? Eu vou adicionar esses dados no meu QGIS e eu vou executar um processo para remover as colunas que eu não quero. Beleza? E daí desse processo, o que ele vai gerar? Ele vai gerar esses outros arquivos aqui, ó. Que pode ver que agora que o dado de 85 ele tem menos atributos nesse novo resultado aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem menos resultado. Ele tem a classe, tem o DOCS, tem o feed, que é o identificador do formato gel package, ele sempre cria. E essa camada, pessoal, eu deixei só para mim, antes, quando eu executei, eu consegui checar se estava batendo aqui o ano com a camada original. Mas isso aqui no produto final não precisa ter, então eu vou fazer sem isso aqui. E eu vou mostrar para vocês qual que foi o processo, certo? Ou seja, para pegar os dados dessa pasta aqui, que eu estou trabalhando agora, que tem todas aquelas colunas adicionais que eu não quero mais, e gerar esses novos arquivos sem aquelas colunas, certo? Então, primeira coisa, pessoal, eu cliquei aqui, ó, no meu projeto QGIS, projeto novo, criei um grupo e desabilitei a visualização, aquele macetezinho que eu já expliquei outras vezes, para não perder tempo renderizando. Vem em camada, criar nova camada, adicionar camada, camada vetorial. Aqui eu já defino o sistema de codificação do dado, que é o TF8, e aqui eu vou navegar para localizar meus arquivos. Lembrando, pessoal, que são os arquivos dessa pasta agora. Nesse caso não está mostrando nada porque ele está em formato shapefile. Deixa eu achar o gel package aqui, só um pouquinho. Cadê? Aqui, ó. GPKG, gel package. Aí ele tem 34 elementos, um para cada ano. Abro todos aqui, adicionar, perfeito? Espero ele adicionar aqui. Vai demorar um pouquinho, são bastante dados, né? Então ele demora um pouquinho para renderizar aqui. Para renderizar, não, para adicionar aqui. Porque eu desabilitei a renderização, certo? O outro caminho, pessoal, para desabilitar a renderização é só clicar aqui, ó. Eu desabilitaria a renderização, então também teria o mesmo efeito semelhante com esse macete de criar o grupo e desmarcar aqui, beleza? É o que acontece. Ó, eu vou abrir a tabela mais uma vez para mostrar aqui. Todos esses campos aqui, ó, nome, área, categoria que eu não quero, eu vou remover. Eu poderia fazer isso, pessoal, uma por uma, que seria habilita edição, correto? Abro a tabela de atributos. Deixa eu mostrar o processo manual aqui para vocês. Eu abro a tabela de atributos da camada em si que eu quero trabalhar. Habilito a edição. Vou nesse íconezinho aqui, ó, excluir campo. E seleciono todos os campos que eu quero excluir. Ó, digamos que eu queira excluir todos esses campos, menos esses três. Dou um OK. Ele vai excluir todos os campos. Que eu quero, claro, né? Ele está varrendo cada feição, então são 87.600. Então aqui ele está indo. Tá indo, tá indo. É um pouco demorado, mas é sempre bom mostrar esses exemplos aí também, para vocês terem uma ideia de qual caminho é melhor, qual caminho é pior de se fazer. Aqui, ó. Então aqui, manualmente, eu peguei uma camada e excluí todas as colunas que eu não quero. Aí eu poderia vir aqui, ó, salvar, desabilito a edição e pronto. Vou para a próxima camada, repito o processo, excluo as colunas e assim sucessivamente. Só que isso aqui, pessoal, é demorado. Eu teria que fazer uma por uma. Para não ter que perder tanto tempo, você pode fazer em batelada. Deixa eu desmarcar, desfazer, ó. Você quer salvar as mudanças? Não, descartar. Eu quero manter o dado original lá. Então eu posso fazer esse mesmo processo, pessoal, em batelada. Qual que é a vantagem de fazer em batelada?
que eu vou conseguir executar para as 34 camadas de uma vez, ou seja, para o ano de 85, 86, 87, 88, 89 e assim sucessivamente. Então ele acaba sendo um pouco mais fácil. O único tempo que demora é o tempo de processamento do algoritmo em si, perfeito? Então eu vou mostrar para vocês aqui onde eu vou configurar a batelada desse processo. Vou deixar rodando. E daí eu interrompo o vídeo e no próximo vídeo eu já gravo de onde parou, beleza? Porque daí assim a gente vai manter uma dinâmica também aqui de execução. Aquele mesmo tempo que eu perdi ali para fazer a exclusão manual é o tempo agora, porque ele está resgatando aqueles campos que foram excluídos, né? Então, mas para mostrar o exemplo para vocês é válido. Aqui, beleza. Voltar os campos. Então o que eu faço? Novamente vou aqui na minha caixa de ferramentas e procuro por remover. Remover ou remove. Aí tem essa ferramenta aqui, ó, descartar campos. Ao invés de clicar nela duas vezes e executar, que seria o caso de fazer uma por uma, eu vou executar em batelada, certo? Aí eu vou clicar com o botão direito. Lembrando que o nome do algoritmo, pessoal, é descartar campos. E esse nome varia, né? Se o teu QGIS estiver em inglês vai ser diferente, se estiver em espanhol vai ser diferente. Mas como eu estou em português, ele está descartar campos. Executar processo em lote. Aqui, ó, eu vou, camada de entrada, colocar todas as camadas que estão abertas no meu QGIS. São 34 camadas, uma para cada ano. Aqui, pessoal, campos a serem descartados. Vou selecionar todos e vou desmarcar aqueles que eu não quero excluir. Classe e deu CS, perfeito? Esse FD, pessoal, eu posso até marcar para remover, mas como eu vou salvar em GeoPackage, ele vai adicionar um outro campo FD, porque o GeoPackage precisa desse campo, beleza? Mas o que eu estou fazendo aqui? Estou removendo todas essas colunas que estão marcadas, ó. Estou deixando somente essa classe, que é a classe de uso e ocupação segundo o Map Biomas, e essa coluna deu CS, que com ela eu faço o vínculo entre esse dado e aquela outra tabela que eu tenho no meu banco de dados com as unidades de conservação, beleza? Aí eu dou um OK aqui. Notem que ele fez a configuração somente para 85. Aí eu clico aqui em auto preenchimento, preencher abaixo. Aí ele aplicou a mesma seleção para todos os outros campos aqui. Campos restantes, auto preenchimento aqui, então eu vou ter que selecionar onde eu quero salvar. Espera aí, cancela. Aqui, ó, aqui é onde eu defino onde eu vou salvar meu arquivo. Aí eu clico aqui nos três pontinhos e nesse caso, pessoal, eu estou salvando nessa pasta aqui, ó. E daí eu criei esse nome aqui. Aqui ele está vetor uso do solo, certo? Para criar aqui, o que eu fiz? Eu adicionei o new aqui, correto? E salvei com cada arquivo com esse nome. O de 85 eu salvei new, underline, vetor o seu uso do solo. De 86, new, underline, vetor o seu uso do solo 86. E assim sucessivamente. Certo? Então lembrando que eu salvei aqui. Como aqui eu já tenho os arquivos, pessoal, o que eu vou só para mostrar para vocês, eu vou colocar como se eu estivesse salvando aqui nessa pasta aqui, ó, certo? Coloco new, save. Aí vai aparecer essa opção de preenchimento automático. Eu coloco preencher com os valores dos parâmetros e seleciono camada de entrada. Ou seja, ele pega aquele new underline e complementa com esse nome aqui. Ó, new underline vetor uso e assim sucessivamente. Dou um executar. Ao final, pessoal, quando ele terminar de rodar o processo, eu não vou mostrar aqui, porque senão eu vou criar arquivos adicionais necessariamente, mas ele vai gerar esses resultados aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Eu vou adicionar só uma aqui para recapitular para vocês aqui, ó. Vou pegar de 86 mesmo, ou seja, ele cria um novo arquivo, nesse caso GeoPackage, porque eu selecionei o formato GeoPackage, sem aquelas colunas que eu pedi para remover. Nesse caso tem uma coluna a mais aqui, ó, a layer, que quando eu fiz esse processo eu não pedi para remover, porque eu queria conferir, né, o ano com a layer de origem.
Mas, nesse caso, o que que vai gerar naquele processo que eu mostrei ali? Vai gerar um arquivo com essas três colunas. FD, classe e DOCS. Perfeito? Isso para cada ano. E até o momento, pessoal, a quantidade de feições, ó, notem aqui, ela continua grande. Eu ainda não reduzi essa quantidade de feições. Essa redução na quantidade de feições vai ser o próximo passo. Correto? Deixa eu fechar aqui para vocês. Aqui, descartar. Ou seja, só recapitulando. Eu peguei os dados aqui, os 202 arquivos vetoriais, com informação de uso e ocupação do solo para 85. Fiz o merge de todos esses arquivos e gerei essa camada aqui. Repeti o processo para 86, gerei essa para 87, 88, 89 e assim sucessivamente. Depois disso, o que eu fiz? Peguei essas camadas e eliminei colunas desnecessárias. Aí gerei esses arquivos aqui, que tem a mesma geometria, a mesma quantidade de feições, só que uma quantidade menor de colunas, correto? Deixei só a coluna classes, que é para identificar a classe de uso e ocupação, e a coluna IDOCS, que é para identificar qual unidade de conservação pertence, a qual unidade de conservação pertence. O próximo passo agora, pessoal, é utilizar o Saga para fazer um processo de dissolve. O Saga GIS que eu já usei em outras ocasiões, perfeito? Então no próximo vídeo eu vou continuar esse processamento e vou mostrar para vocês qual a próxima configuração, perfeito? Até lá, pessoal, obrigado aí pela atenção.